Amiguinhos e amiguinhas, cafeína no ar e hoje é dia de falar dela, a primeira empresa de capital aberto que atingiu 3 trilhões de dólares em valor de mercado. Meu caro dono holográfico, você aí, nos Estados Unidos, o dono real e holográfico aqui comigo, sabe de quem estou falando? É verdade, sim, hoje nós vamos falar dela. Ela que drenou boa parte da minha renda e que eu tento há uns 7 anos, sem sucesso, convencer minha mãe a usar. A Apple. Hoje, a empresa co-criada pelo genial Steve Jobs vale mais do que a soma de Netflix, Disney, Coca-Cola, Boeing, AT&T, McDonald's, IBM, Nike, Walmart e Goldman Sachs, além da Ford. É isso mesmo. E olha, foi no primeiro pregão de 2022 que a Apple alcançou esse feito histórico. Para fazer outra comparação, toda a economia do Reino Unido vale quase 2,8 trilhões e a do nosso Brasil, 1,4 trilhão de dólares. O marco histórico foi atingido 15 anos depois do lançamento do primeiro iPhone e 10 anos depois da morte de Steve Jobs, que, aliás, muito se cogitou sobre um possível declínio da Apple depois da morte do fundador, o que claramente não aconteceu. Bem, e por que a Apple atingiu essa cifra dos 3 trilhões? Um dos motivos é que a alta dos papéis está ligada ao forte programa de recompra que a empresa tem realizado. Desde setembro de 2021, a Apple gastou 85 bilhões e meio de dólares na recompra de ações e ainda distribuiu 14,5 bi em dividendos. O programa de recompra de ações aumenta o retorno para o acionista, porque acaba reduzindo a quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado. E aí, você já conhece aquela velha história da oferta e da demanda. Se a demanda continua pelo menos a mesma, mas a disponibilidade de ações é menor, o preço sobe. Exatamente. E não obstante, o Morgan Stanley aumentou o preço-alvo dos papéis da companhia de 164 dólares para 200 dólares e reiterou sua recomendação de compra. O banco argumentou que possíveis novos produtos da empresa, como os fones de ouvido, de realidade aumentada e carros autônomos, não estão embutidos ainda no preço da ação. Não, pois é, e o Morgan também elevou a previsão de remessas do iPhone do último trimestre em 83 milhões de unidades e disse que a Apple não está mais sofrendo com aquelas restrições de fornecimento que enfrentou no terceiro trimestre de 2021. Agora, a especulação é de que a Apple planeja aumentar a produção do iPhone em 30% no primeiro semestre de 2022. É bastante coisa, hein? Desde que a empresa atingiu a marca de 1 trilhão de dólares em agosto de 2018, suas ações subiram aproximadamente 230%. Analistas apontam que os investidores estão vendo a Apple como um investimento mais seguro, com uma operação de qualidade, graças à combinação de seu grande fluxo de caixa com um retorno ao acionista. E essa forte geração de caixa permite que ela consiga fazer pelo menos duas coisas: investir em pesquisa, desenvolvimento, novos produtos e também continuar recomprando ações por bastante tempo. E tão impressionante quanto os 3 trilhões de dólares alcançados é a velocidade com que a influência da Apple no mercado cresceu. Sabe quando o valor de mercado da Apple atingiu 1 trilhão de dólares? Agosto de 2018. Agora, outro dia. E quando dobrou para 2 trilhões? Agosto de 2020. Ou seja, desde 2018 ela está crescendo 1 trilhão de dólares a cada 2 anos ou menos. Mas prever passado é fácil, né? E prever futuro? Será que ela continua num ritmo assim, tão rápido daqui para frente? Vamos olhar um pouco pelo retrovisor. Quando a Apple passou a marca de 1 trilhão de dólares, isso em 2018, ela enfrentou duras questões sobre o que viria a seguir. Muitos achavam que era necessário um grande produto novo para manter as vendas e os lucros crescendo. Mas Tim Cook mostrou que a Apple pode fazer com que os clientes voltem para atualizar seus dispositivos. Já durante o trimestre mais recente, apesar dos problemas da cadeia de suprimentos, a Apple arrecadou 38,9 bilhões de dólares só com as vendas do iPhone. É um aumento de 47% em relação ao ano anterior. O produto responde por quase metade da receita. O iPhone continua sendo o principal gerador de receita e a China foi quem impulsionou as vendas do ano passado, apesar da crise na cadeia de suprimentos. A gente também viu um crescimento nos últimos 5 anos na área de serviços oferecidos pela companhia.
Tem analista, por exemplo, que considera esse o segmento mais importante da companhia. Agora e daqui para frente também. Projetam que ele possa atingir 50 bilhões de dólares em lucro até 2025. Aqui a gente está falando de Apple TV, espaço em nuvem, App Store e por aí vai. E se a gente olha para outros itens, tem mais espaço ainda. Apple Watch, HomePod, AirPods. Só a receita levantada nesse último é maior do que toda a receita da Adobe ou do Uber. Mas olhar para trás e ver como a empresa se reinventa só mostra o poder contínuo dos negócios junto com sua diferenciação em outros serviços. E isso transformou a empresa em um gigante que agora responde por quase 7% de todo o SP 500. Ou seja, é uma empresa de grandes lucros, sendo este o principal motivo do salto de suas ações e, consequentemente, seu valor de mercado. As receitas da gigante deram um salto de 19 bi de dólares em 2006 para 365 bi em 2021, um crescimento de 1.825% em 15 anos. E os analistas de Wall Street aqui nos Estados Unidos, Sammy Boy, estão confiantes de que a empresa pode continuar crescendo. De acordo com o Refinitiv, 37 dos 43 analistas que cobrem a Apple recomendam as ações. O target médio é de 175 dólares. Os mais otimistas projetam as ações com potencial de alcançar aí os 210 dólares. E não podemos esquecer quem é o maior acionista da Apple. Ele é bem conhecido, Berkshire Hathaway, ninguém menos que Warren Buffett. O mega investidor falou que a Apple não é mais uma ação, e sim seu terceiro maior negócio. O segundo é o seu já conhecido interesse em seguros e ferrovias. A Berkshire gosta tanto da Apple que ela representa atualmente mais de 40% do portfólio de ações. Isso não só pelo capital investido, mas também porque as ações da Apple se valorizaram muito ao longo dos anos. Eles investiram, elas cresceram e com isso a fatia proporcional dentro do portfólio da Berkshire aumentou também. E a Apple tem distribuído dividendos regularmente, com uma média de 775 milhões de dólares por ano. Isso porque Buffett, no passado, deu diferentes demonstrações de sua aversão a ações de tecnologia. Contudo, em meados de 2018, o seu conglomerado acumulava 5% de participação na fabricante do iPhone, uma participação que custava 36 bilhões de dólares. Já em 2022, o investimento em Apple é estimado em 160 bilhões de dólares, meu caro Doni. E é bom lembrar que se você tem interesse em apostar nas ações da Apple, é possível fazer isso através da B3. É só comprar os BDRs dela na Bolsa Brasileira, como se fosse uma outra ação qualquer. O código é AAPL34. E vamos para o giro de notícias. O governo decidiu zerar a incidência do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, em operações com moeda estrangeira até 2029. O objetivo é acelerar a adesão do país à OCDE. O corte do imposto vai contemplar 4 faixas de incidência do IOF cambial, como as operações de curto prazo, transações com cartões de crédito ou débito, cheques de viagem e cartões pré-pagos internacionais e operações de câmbio. O número de carteiras de Bitcoin no prejuízo atingiu o maior valor desde 2020. Segundo dados da Glassnode, empresa de monitoramento de blockchain, 35% das carteiras expostas à criptomoeda estão no prejuízo. É a maior proporção de endereços no vermelho desde abril de 2020. Apesar da métrica negativa, 65% das carteiras ainda estão no lucro. A Anatel aprovou o pedido da Starlink, do bilionário Elon Musk, para oferecer conexão via satélite no Brasil. A empresa tem o interesse de utilizar o projeto de constelação de satélites apoiado pela SpaceX para iniciar a oferta de banda larga no país. A Starlink Brasil Holding sinalizou lançar, no médio prazo, 4.408 satélites para ampliar disponibilidade de internet no mundo. Notícias giradas! Você, Doni, que é um Apple maníaco, investe na Apple? Sammy Boy, eu já investi muito na vida, né? Investi
em iPhone, iPad, iPod, MacBook, iMac, mas depois desse tanto de número que a gente trouxe aqui, das pesquisas que a gente fez e tal, eu tô um pouco mais propenso a virar sócio do Buffett e dar uma pequena mordida nessa maçã aí, viu? E você aí de casa, investe na Apple? Conta pra gente, deixa nos comentários. Dá aquela força, dá aquela pressionada na inscrição, no like, ativa o sininho e claro, nos vemos aqui no Invest News. Tchau, tchau, até a próxima. Valeu, Sammy Boy, valeu pessoal, a gente se encontra no próximo Cafeína. Tchau.